Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira, tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações! Olá, ficamos felizes por você estar conosco em mais um programa. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca. E eu sou Will Santos. Estamos agradecidos por você ter nos sintonizado. Como todos sabemos, o mundo do rádio de ondas curtas é muito extenso e há muitas estações em todos os lugares. Algumas boas rádios e outras nem tanto, mas há muitas. Realmente existem muitas. Bem, de qualquer forma, estamos felizes que você tenha nos encontrado. Se esta é a primeira vez que você está se juntando a nós, você aprenderá rapidamente que aqui na WLC preferimos usar o nome pessoal do Pai Divino, que é Yahweh ou Yah. O nome do filho é semelhante, é Yahushua, e El e Eloá são títulos hebraicos que se referem ao Pai. E o programa de hoje, gratidão. O despertar do amor. Will, você já ouviu falar de Quora? Não, eu acho que não. É um website em inglês onde qualquer pessoa pode fazer uma pergunta e as pessoas de todo o mundo darão suas respostas. As perguntas variam desde qual é a língua mais antiga conhecida pela humanidade, qual é o melhor motor de carro do mundo e vai até perguntas como quem foi a celebridade mais mal educada que você já conheceu e muito mais. Parece comum daqueles buracos negros que você pode desaparecer e reaparecer e se perguntar o que aconteceu com o tempo. É como a minha esposa descobre as coisas com certa frequência. Bom, de qualquer forma, há algumas histórias realmente loucas, interessantes, engraçadas e comoventes compartilhadas por lá. Uma das categorias de perguntas que minha esposa particularmente gosta são as perguntas que começam com qual é? Como, por exemplo, qual é a coisa mais gentil que um estranho já fez por você? Qual é a coisa mais gentil que alguém já lhe disse? Eu sei que ela encontrou uma história particularmente comovente quando, ao ouvir dizer, uau, que incrível, ele então me chamou para me contar do ocorrido. Todos nós gostamos de ouvir histórias que elevam o nosso espírito. Há tantas coisas no mundo que nos ofuscam e nos deprimem. É bom de vez em quando poder ter sua fé renovada em algumas ações humanas. Eu concordo. E é isso que eu quero focar em nossa discussão de hoje. Recentemente, gastamos muito tempo apresentando sobre profecia. E isso é bom e devemos gastar tempo, pois é bastante importante. Mas também acho importante lembrar do porquê isso é importante. O tempo está chegando ao fim, sim, mas isso é importante porque significa que em breve vamos nos encontrar com o Pai e o Filho. E isso é significante porque os amamos e queremos vê-los. E claro, nós os amamos porque eles nos amaram primeiro. Eu acho que se você tivesse que escolher apenas uma passagem ou uma história das Escrituras que resumisse toda a mensagem do Evangelho, eu acho que teria que ser João 3, versículos 16 e 17. Eu acho que todo cristão conhece João 3,16, mas muitos não conhecem o verso seguinte. Você poderia lê-los para nós, Chris? Eu não preciso. Eu os memorizei quando eu era criança. Eu concordo que estes dois versos resumem toda a beleza da salvação. Diz, porque Yah amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E estes versos resumem toda a essência e o centro da história do Evangelho. Se por meio de algumas manobras de Satanás e se o restante da Bíblia fosse perdido ou destruído, as verdades contidas nestes dois breves versos seriam suficientes para salvar qualquer um que a compreendesse pela fé. É verdade. A única verdade universal que a Bíblia ensina é que Yahweh é amor.
Seu próprio caráter, pensamentos e sentimentos mais íntimos revelam seu puro amor. Quando toda essa triste experiência com o pecado acabar e quando o pecado e os pecadores não existirem mais, todos entenderão que Yahweh triunfou, porque o amor é a força mais forte do universo. Eu gosto como Salomão expressou: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. É verdade. O governo de Yah é fundado sobre a lei do amor. Você se lembra quando o intérprete da lei perguntou a Yahushua qual era o maior mandamento? Sim, e ele achava que ia enganar Yahushua com uma pergunta capciosa. Mas a resposta do Salvador foi tão poderosa que o deixou o intérprete da lei sem palavras. Vamos ler o texto nas palavras do Salvador. Encontramos este relato em Mateus 22 e comece em... Bem, vamos ler a história toda. Versos de 35 a 40, Chris. Ok. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Yahushua: Amarás Yahweh, teu Eloá, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sobre esses dois princípios de amor repousa a totalidade do governo de Yah e sua lei. Toda essa rebelião de Lúcifer, onde Satanás, nosso adversário, tenta as almas a se unirem à sua rebelião, a qual revela dois conjuntos de princípios completamente diferentes. De um lado temos Yahweh, que conduziu suas ações para conquistar a lealdade das almas usando os princípios de amor, bondade, perdão e justiça. Por outro lado, Satanás revelou os princípios sobre os quais seu governo está baseado. Isso é engano, força e crueldade. Você tem que admitir que às vezes parece uma luta injusta e unilateral, pois o diabo pode usar métodos que Yahweh não descerá a este nível. O Pai se limita a usar somente aquilo que é consistente com sua lei de amor. Verdade, Chris. No entanto, o próprio fato de que Yahweh está lutando com uma certa desvantagem, por assim dizer, ele fará com que seu triunfo final seja muito maior. Ele vence porque o amor é verdadeiramente a força mais forte do universo. E nós o amamos porque somos amados. Amor suscita amor. Você já parou para dar uma olhada na definição da palavra amor? Não, eu nunca pensei em fazer isso. Eu dei uma olhada nessa definição recentemente e foi uma experiência interessante. E foi na sua antiga edição do dicionário de 1828? Sim. É realmente interessante, porque a definição mais antiga de amor combina com o que você está dizendo. Ouça enquanto eu leio. Ele diz que o amor é um afeto da mente estimulado pela beleza e pela autovalorização de qualquer espécie. Isto é, resultante por qualidades agradáveis de qualquer tipo. Em um sentido geral, o amor é estar satisfeito com algo ou alguém no tocante ao carinho, por conta de algumas qualidades que despertam agradáveis sensações. Agora, à luz da nossa discussão hoje, o que eu acho tão interessante sobre essa definição é que ela se aplica quando se trata de amor humano. Eu fui atraído pela primeira vez à minha esposa por causa de sua aparência. Não se esqueça que eu sou um homem e para nós isso também conta. Mas eu me apaixonei por ela por causa de suas qualidades e seu caráter. E é por isso que nos apaixonamos por Yah. Sim, mas veja, por que Yah nos ama? Não pode ser pelas qualidades que possuímos, uma vez que somos todos pecadores. Nós não somos merecedores. E nosso caráter foi avariado pelo pecado. Então, por que ele nos ama? Provavelmente pode ser porque isso revela quem ele é. E certamente não temos nada em nós que faça com que ele sinta-se atraído por nós. O que volta ao que você estava dizendo. O amor é o poder mais forte do universo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, mesmo sendo nós trapos de imundícia e tudo mais que você possa imaginar. Quando nossas mentes começam a tentar imaginar o quão imenso é o amor dele por nós individualmente e como ele se deleita em nós e sente alegria pelo nosso existir, então podemos começar a entender como esse amor, esse puro amor infinito e que nunca acaba, vencerá.
E é aqui que descobrimos o segredo do imenso poder do amor, pois o amor transforma. Por meio da força, nenhum coração será transformado, mas um coração destruído será afetado pela demonstração da bondade e amor incondicional. Você está certo, Will. A força apenas traz ressentimento, ódio e, consequentemente, produzirá raiva e vontade de pagar com a mesma moeda. O uso da força realmente endurece o coração. O uso da força com certeza pode obrigar alguém a te obedecer, mas nunca transformará as atitudes e crenças. A força certamente não pode transformar os inimigos em amigos, muito menos suas mentes. Estou me lembrando agora de algo que Samuel Butler disse uma vez. Esta não é uma citação direta, mas era algo como: um homem convencido contra sua vontade não mudará sua opinião. Em João 15, Yahushua descreveu toda a extensão do amor humano. Você poderia, Chris, ler para nós? É o verso 13. Ok, sem problemas. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não há maior amor que alguém possa demonstrar do que estar disposto a sacrificar sua vida por um amigo. Os pais têm dado e darão a vida para salvar seus filhos, e esse é a maior demonstração que pode brotar do coração humano. Mas será que eles fariam tão grande sacrifício por um amigo? E ainda assim, a demonstração do amor divino, que ao Yahweh enviar a essa terra seu único filho para morrer, revelou um amor que sobrepuja todos os outros, e é impossível para as mentes finitas entenderem completamente o que Yahweh fez, que foi de sacrificar seu único filho para salvar seus inimigos. Esse nível de amor, o qual você tenta envolver sua mente em torno dele e seu cérebro simplesmente não tem capacidade de compreendê-lo. Você não consegue entender um amor tão grande que estaria disposto a sacrificar seu único filho para salvar seu inimigo. Porque Yah amou o mundo de tal maneira que deu tudo. Quando o pecado entrou em nosso mundo, Yahweh revelou em profundidade de amor que não havia sido visto antes. Ele revelou um amor que poderia perdoar o pecado e salvar os pecadores. Eu não acho que Satanás esperava por isso. Eu acho que ele esperava que Yahweh destruísse Adão e Eva imediatamente, o que o deixaria em uma posição na qual pudesse usar como desculpa para instigar todos os seres contra Yah. Você pode estar certo, mas o segredo do poder do amor é que ele transforma e não pode ser substituído por nada mais. Você está corretíssimo sobre isso, Will. Eu me lembro de uma senhora idosa que morava na mesma rua onde eu cresci. Todas as crianças tinham medo dela e ninguém gostava dela porque ela estava sempre mal-humorada. Mas um dia, enquanto eu brincava com meus amigos, eu me machuquei. Nem me lembro como, mas ela me viu e saiu para me ajudar. Ela limpou e enfaixou o lugar do ferimento, além de me dar um pedaço de doce, algo que minha mãe nunca teria feito, pois era um horário antes do almoço. Como dizem, o caminho para o coração de um homem é conquistado pelo estômago. Ela realmente encontrou o caminho pro meu. Bom, não, mas sério, foi a bondade dela que me fez mudar a minha visão do que eu pensava sobre ela. Eu me senti grato e isso mudou o que eu sentia por ela. Isso é fundamental. A gratidão é uma parte bastante necessária para que possamos ser amados. Você pode sacrificar seu tempo e dinheiro para dar a seus amigos ingressos para a Copa do Mundo e até se privar de certas coisas e poupar para dar um presente caro a seus filhos. Mas se seus presentes não forem reconhecidos pelo que são, as demonstrações de amor não suscitarão gratidão e certamente não haverá amor em retorno. Reconhecer e aceitar a bondade de Yah e seus dons de amor é uma parte muito importante do crescimento de nosso relacionamento de amor com Ele. E Ele sabe disso, e é por isso que Ele nos deu oportunidades para demonstrar nossa gratidão. Tudo bem, segure a tua fala, Will. Vamos dar uma rápida parada e quando voltarmos, quero saber quais são essas oportunidades. Voltamos já já! Yahweh instituiu o casamento para ser uma bênção e o seu real objetivo para o casamento era que o casal se tornasse uma só carne.
Visite o site www.worldlastchance.com/português e aprenda os vários métodos utilizados pelos casais para se tornarem uma só carne e por que realmente existe apenas um método para poder alcançar a intimidade desejada. Procure por A Matemática do Casamento no www.worldlastchance.com/português. Mais uma vez, o título é A Matemática do Casamento no www.worldlastchance.com/português. Também temos artigos para os solteiros e para os que estão prestes a se casar. Visite-nos hoje e saiba como você pode cooperar para o plano de IA para os seus relacionamentos. Acabamos de falar sobre a estreita conexão entre amor e gratidão. Especificamente, a gratidão é despertada no coração quando você reconhece que Yahweh enviou seu filho para salvar e não para condenar. É isso mesmo, Chris. Mas se nunca reconhecermos o amor do Pai, nossos corações não serão atraídos para Ele em resposta a este sacrifício, porque Yah entende a estreita relação entre amor e gratidão, e Ele nos tem dado oportunidades para que demonstremos a Ele este sentimento. Você vai ter que me perdoar, Will, mas isso não parece que soa um tanto como um ato egoísta? Não quando você entende isso da forma correta. Olhe na perspectiva de como as crianças gostam de presentear, certo? Elas ficam absolutamente encantadas quando podem surpreendê-lo com alguma demonstração de seu amor. Quando minha filha mais nova tinha apenas 3 anos, ela nos escrevia cartinhas de amor. Ela escrevia eu, desenhava um coração e depois as letras você. Ela ainda não conseguia soletrar todas as palavras, mas procurava demonstrar o que ela queria dizer. Isso é fantástico! Eu acho que minha esposa ainda tem guardado a maioria de suas pequenas cartinhas, mas ela sentia que nós a amávamos e ela estava tentando retribuir o amor que ela estava recebendo. As crianças têm a necessidade de doar algo, e um pai sábio propiciará as oportunidades para que elas o façam. Obviamente, Yahweh é um pai sábio. Como nosso Pai Celestial, ele sabia que todas as demonstrações de amor no universo não atrairiam os corações de seus filhos se eles não reconhecessem o que eles recebem de seu Pai Celestial e sentissem gratidão por eles. Agora, Chris, na forma que você vê, isso é um pouco egoísta. Eu sei que parece ruim, mas... Não, a tua linha de raciocínio faz sentido. Yahweh não precisa de nossas expressões de amor e gratidão, mas ele sabe que nós devemos expressar toda forma de amor. Satanás espalhou essa ideia de que Yah criou os seres vivos apenas para seu prazer egoísta, de modo que ele pudesse sentar-se lá no jardim e fazer com que todos se curvassem por esse ato alimentar seu ego. Infelizmente, muitas pessoas acreditaram nessa ideia. Bill, não quis dizer exatamente isso. Você não quis e eu fico feliz que você tenha mencionado isso. A questão é que essa ideia de que fomos criados apenas para servir a um Deus arrogante e egoísta perde inteiramente o motivo do porquê é importante darmos ao Pai algo em troca. A única maneira pela qual o amor desperta amor é se o amor for reconhecido. Você não vai sentir amor por quem não te dá amor. No entanto, uma vez que você reconhece que é amado incondicionalmente, a gratidão desperta a vontade de amar também. Ok, eu entendi. É mais fácil entender o amor paterno de Yah por nós quando o colocamos em termos de nossos próprios relacionamentos entre pais e filhos. Quando nossos filhos eram pequenos, éramos muito diligentes em ensiná-los a dizer por favor e obrigado. Isto que é ser bons pais. Tudo que é dado a uma criança deve ser reconhecido e considerado com gratidão. Criar o hábito de reconhecer quando se recebem presentes ou favores, ou mesmo ajuda, cria um sentimento de amor e gratidão na mente de uma criança. Isso é muito importante para a sua felicidade futura. Quando um bebê nasce, uma mãe normalmente se apaixona instantaneamente pelo seu filho, com os pais. Parabéns, querida. Você acabou de dar à luz a uma linda criança. Bem, ok. Nós não pensamos imediatamente que seus rostinhos enrugados são a coisa mais linda que já vimos, mas nós os amamos. No entanto, a criança não necessariamente sente um laço instantâneo de amor para com seus pais, que leva esse sentimento até a vida adulta.
Às vezes escutamos nos noticiários as histórias horríveis de abuso de idosos. É muito triste. Qualquer que seja a razão que leve a tal comportamento egoísta por parte de adultos, é que uma das principais causas é a dos filhos que consideram os pais como se eles fossem seus provedores e só isso. Por exemplo, você não consegue ensinar gratidão a uma criança pequena. Isto deve ser parte essencial do dia a dia dela. É por isso que Yahweh não apenas concedeu oportunidades para os israelitas reconhecerem e expressarem sua gratidão pelas bênçãos recebidas do Pai, mas ele exigiu que eles tivessem participação ativa neste processo. Ele sabia que se houvesse reconhecimento do que ele havia feito por eles, produziria amor para com Yah, o que por sua vez aumentaria o nível de confiança e gratidão nele. Isso faz sentido, uma vez que Yahweh já sabe o que está em nossos corações, como também conhece nossos pensamentos. É como a oração. Yah não precisa que oremos para ele, mas ele nos deu a oração por nossa causa, para que pudéssemos ser atraídos a ele com fé e amor. Ótimo exemplo, Chris. A oração nos dá a chance de fazer uma pausa em nossa vida agitada, desacelerando e relembrando as maneiras pelas quais Yah nos tem abençoado, bem como a chance de confessar nossas falhas e experimentar o perdão. A gratidão que sentimos quando reconhecemos as muitas maneiras pelas quais o Pai se preocupa, cuida e ama cada um de nós e de uma forma ou de outra desenvolve amor e confiança em nossos corações, e é isso que ele sabia que precisaríamos experimentar. Depois de perceber e entender o quanto Yahweh te ama, seu coração irá se sentir mais aquecido. Quando você entender como ele cuida de você e de todas as coisas que ele faz para que você esteja bem, automaticamente isto fará que seja despertada a gratidão, que por sua vez aumentará o grau de confiança. E quando confiamos nele, ele pode fazer ainda mais por nós, que é o que ele quer fazer e o que precisamos. E é por isso então que em Marcos 2, Yahushua diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É exatamente isso, Chris. Yah sabia que se ele não nos pedisse isso, continuaríamos nos afastando como um camundongo em uma esteira. Nessa esteira, tendemos a nos concentrar no ganho temporal e perdemos de vista as realidades eternas, e nosso relacionamento com ele é quem sofre. Mas, ao exigir que eles reservassem um dia dos 7 para passar com ele, Yah criou uma situação na qual tivemos a melhor oportunidade de conhecê-lo e amá-lo. Quando você coloca dessa maneira todos esses requisitos do Antigo Testamento para que o sábado fosse observado, eles fazem bastante sentido. Por exemplo, exigindo que toda a comida fosse feita no dia anterior, o qual daria às mulheres a oportunidade de descansar também, em vez de passar o dia trabalhando como escravas no calor de um fogão. Yah também ordenou que até os servos e os animais recebessem esse dia de folga. Ele fez absolutamente tudo o que pôde para promover um bom relacionamento conosco. E o que vamos fazer? Queixar-se e dizer que tudo é legalismo e de que não devemos guardar o sábado. Os sábados são celebrações. Gostamos de lembrar de aniversários e eventos importantes e alegres. Bem, os sábados são aniversários da criação. Quando deixamos de lado a rotina diária para descansar no sábado, automaticamente estamos lembrando das promessas que nosso Criador fez no começo de tudo e que tinha como objetivo nos abençoar, manter e fornecer tudo o que fosse necessário para nosso sustento e felicidade. Promessas que são muito preciosas e em um mundo cada vez mais incerto. As luas novas são outro momento em que Yahweh tem dado para nos aproximarmos dele. Ao nos lembrarmos com gratidão das bênçãos do mês anterior, nossa fé é motivada a confiar nele para que as nossas necessidades do próximo mês sejam supridas. As festas anuais também foram separadas para a renovação e a rededicação, não foram? Não apenas renovação e rededicação, mas também de ação de graças. De todas as festas anuais, a festa dos tabernáculos foi especificamente concebida para que fosse expressa a gratidão pelas dádivas recebidas. Sua duração era bastante longa, uma semana inteira. Era memorável. A colheita daquele ano estava às portas e dava a todos a chance de desacelerar, descansar e contemplar todas as bênçãos que o Pai havia dado.
Tudo havia sido projetado para despertar o reconhecimento do cuidado amoroso de Yah. Eu posso perceber como isso era importante. É muito fácil entrar em uma forma de pensamento que leva tudo como se fosse automático e garantido. Mas, quando fazemos isso, perdemos a oportunidade para que a nossa fé e amor se desenvolva e cresça. Mas, quando reconhecemos o cuidado e o amor de Yah, fica mais fácil manter vivo o amor e a confiança em nossos próprios corações. O que é em si uma proteção contra os esforços de Satanás de nos atrair para longe do Pai. E quando Satanás faz com que nos afastemos do Pai, Yah não pode fazer por nós todas as coisas que ele desejava fazer. É tudo pensando em nossa proteção. Yah requer que nos mantenhamos próximos dele, não porque ele precisa, mas porque ele sabe que nossa fé e confiança precisam desse tempo para crescer. É interessante que a primeira festa que os israelitas desprezaram foi a festa dos tabernáculos, a qual exatamente envolvia a ação de graças. Depois disso, a adoração verdadeira rapidamente degenerou em meras formas, e o judaísmo tornou-se uma religião de tradições e de salvação pelas obras. E isso foi o que sobrou até nossos dias. Deve servir como um aviso para todos nós da importância de aproveitarmos essas oportunidades para agradecermos em forma de adoração, louvor e gratidão ao Pai que tudo nos concede. E isso é realmente primordial para uma caminhada cristã saudável. Adorar ao Criador nos dias determinados por Ele não é legalismo, uma vez que você espera ansiosamente por esses momentos. Este sentimento de ser amado e cuidado é muito significativo, pois você reconhece tudo o que Ele tem feito por você. Adoração, então, é um prazer e um privilégio. Quando percebemos que somos amados e aceitos, apesar de todos os nossos fracassos, nós automaticamente reconhecemos todas as maneiras pelas quais Yah nos tem amado e cuidado, e não podemos deixar de responder a este amor. Porque amor desperta amor. Quando isso acontece, torna-se a coisa mais natural do mundo querer obedecer a Yahweh em tudo. Sua maior alegria será fazer a vontade dele. Isso me lembra as palavras de Yahushua em João 4, que diz que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Yahushua concebeu um teste decisivo para que possamos saber se realmente o amamos ou não. Está em João 14, verso 15. Leia para nós, Chris. João 14, 15? Tudo bem. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muito simples, não é? Obediência a todos os mandamentos de Yah é a resposta natural quando você ama o Criador de todas as coisas. Isso não é legalismo. Satanás é muito astuto em apontar o que é legalismo, sempre que qualquer um de nós tenta guardar a lei divina. Bem, muitas pessoas obedecem por meio das consequências. Verdade. Você nem sempre consegue discernir entre uma pessoa que está obedecendo com o fim de alcançar a salvação versus uma pessoa que está obedecendo por amor. A obediência pode parecer a mesma, mesmo quando ela é levada por motivações opostas. Mas Yahweh sabe. Você se lembra do que ele disse a Samuel? Yahweh não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Yahweh o coração. Acho que é importante esclarecer que se você está obedecendo apenas para alcançar a salvação, você está seguindo na direção errada. Em Mateus 7, Yahushua disse, abre aspas, nem todo o que me diz Yahushua, Yahushua entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Yahushua, Yahushua, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esta é uma passagem realmente reveladora. Yahushua diz que aqueles que fizeram muitos milagres, ele não os conhece. A palavra conhecer nas Escrituras tem um significado muito mais profundo do que no inglês moderno. Em Gênesis 4 diz, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim.
Neste caso, aqui está falando sobre conhecimento intelectual. Este é um conhecimento íntimo, como alguém quando está apaixonado. Certo, e também conhecer Yahweh é amá-lo, e a obediência é a resposta natural do coração que ama. E é por isso que somente o serviço e a obediência, os quais são resultados do amor, são aceitos por Yah. É possível exprimir todos os nossos sentimentos, observar todos os mandamentos, observar todos os sábados e festas e ainda estar perdido. A diferença está na motivação para realizar as ações. Estão os mandamentos sendo observados sem amor ou só pelo fato de querermos ganhar a salvação? A diferença na motivação revela o que está no coração. Tudo bem, retornaremos em seguida e quando retornarmos, responderemos às suas perguntas enviadas para a nossa caixa de mensagens diária. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. O Papa Francisco fez história em 2013, quando se tornou o primeiro jesuíta eleito para o trono de Pedro. Foi uma espécie de regra não escrita que os jesuítas nunca ocupariam altos cargos na Cúria. De fato, em 1773, o Papa Clemente XIV definitivamente suprimiu a ordem dos jesuítas, porque temia que eles estivessem tornando-se poderosos demais. E então, o que mudou? Se o Papa é um jesuíta e ele é, você sabe no que os jesuítas acreditam? O que significa religiosamente e politicamente que o chefe da Igreja Católica Romana seja um jesuíta? Você precisa conhecer mais sobre este tema, porque estes são estupendos movimentos. Visite nosso site www.worldlastchance.com/português para aprender sobre os jesuítas, o que eles acreditam, o que fazem e seu papel nos eventos finais da Terra. Visite-nos hoje no www.worldlastchance.com/português. Temos uma ótima pergunta para nós de Eswatini. Eswatini? Onde é isso? Eu não acho que já ouvi falar deste lugar antes. Você nunca ouviu falar deste nome antes, porque antes de abril de 2018, esse país era conhecido como Suazilândia. Verdade? E você descobriu isso por acaso? Claro que sim. Você sempre duvida do meu conhecimento geográfico. Ah, sim. Você é muito esperto. Na verdade, eu procurei, porque eu também nunca tinha ouvido falar desse país. De qualquer forma, Daniel, de Eswatini, pergunta: como posso saber se algo é pecado ou não? Eu quero honrar a Yahweh e fazer o que é certo, mas em certas coisas eu simplesmente não sei o que é certo fazer. Algumas pessoas dizem que algo que eu faço está certo, enquanto outras dirão que é um pecado. Como posso saber com certeza? Que ótima pergunta. Eu acho que nunca me perguntaram isso antes, mas é uma pergunta fantástica. Obviamente existem categorias de pecado. Pecados como mentir, imoralidade sexual, roubo, etc, etc, etc. São tão óbvios que nem precisamos perguntar se eles estão errados ou não, pois nós já sabemos que eles são. Mas há coisas que se encaixam em uma área cinzenta. E se o seu amigo fizer algo que você acha que é pecado, mas não é? Como você pode saber se este é um pecado ou não? Eu gostei que você tocou no fato de que existem diferenças nas convicções. Pode não ser um pecado para o seu amigo, mas seria para você e vice-versa. Então, o que você está dizendo é que é importante dar a cada um a liberdade religiosa de fazer o que cada um está convicto de ser pecado ou não, e não devemos julgá-los. É isto. Mas é importante ter certeza de que nós mesmos não ofendamos ou nos tornemos uma pedra de tropeço para aqueles que são mais fracos na fé. Procure, Chris, 1 Coríntios capítulo 9 e leia os versos 19 a 23. Aqui, Paulo está falando sobre isso mesmo. Ok. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei,
como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei ao sem lei. Como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Iá, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O motivo pelo qual estou compartilhando isso é, como você disse, Chris, precisamos dar um ao outro a liberdade de seguir nossas consciências e não julgar se o que alguém faz é algo que achamos que está errado. Basicamente, mantenha os olhos fixos em Yahushua e não no irmão ou irmã que está ao nosso lado. Exatamente. Tudo bem, esses são bons princípios a seguir. Mas, e se não estivermos olhando para os outros e algo surgir, e simplesmente não soubermos se é um pecado ou não? Como podemos saber? Bem, uma regra geral a ser seguida é, quando alguma dúvida surgir, siga o padrão mais elevado. Esse é realmente um bom princípio para ter no casamento também. Às vezes, marido e mulher encontram-se em uma situação em que não concordam com alguma coisa. Escolher antecipadamente o padrão mais elevado é uma boa ideia, porque é mais garantido e o problema é sempre o mais importante para qualquer um que tenha um padrão mais elevado. Ninguém é afetado simplesmente quando se segue o padrão mais elevado, mas permita-me acrescentar que sempre aplicamos esse padrão mais elevado a nós mesmos. Nós não nos nomeamos como juízes e julgamos os outros, pois nós não sabemos como está a vida desta pessoa ou os problemas que ela está enfrentando, mas podemos confiar no Espírito Santo para convencê-los quando esses chegarem ao pleno conhecimento e aceitação da verdade. Minha esposa e eu temos um amigo que fala muito bem. Ele diz, é a função do Espírito Santo convencer a cada pessoa, e não a minha. Eu gosto dessa ideia. É importante lembrar também que há pecados de omissão e pecados que temos conhecimento dos mesmos. Tiago 4,17 diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Este verso remete à nossa consciência individualmente e obedece à sua voz mansa e suave em nossos próprios corações. E ao concentrarmos na trave que está no nosso próprio olho e deixarmos de lado o cisco que está no olho do nosso irmão, há algum princípio bíblico que possamos usar como guia ou padrão para coisas que nos remetem para aquela área escura de nossa vida? Na verdade, existem. Procure para nós Filipenses 4 e leia o verso 8. São as palavras finais de Paulo aos crentes em Filipos. Que conselho ele dá àquela irmandade de cristãos? Ok, aqui. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Este é o teste decisivo. É verdadeiro? É honesto? Promove justiça e pureza? Isso atrai a mente para aquilo que é amável e de boa reputação? Estas são coisas que devem ocupar os nossos pensamentos. Lembro-me de uma vez de ter lido em algum lugar que uma boa maneira de conhecer a condição do íntimo de nosso coração é perguntando a nós mesmos quem ocupa o nosso coração, em que nossos pensamentos se concentram, no que gostamos de gastar tempo. Esses são bons princípios. Tudo bem. Próxima pergunta. Veio de Patras, na Grécia. É de Daria. Papadopoulos. Você gosta de nomes gregos? O que me impressiona é que as crianças conseguem aprender como escrever seus nomes antes de chegar à universidade. Ok, Daria pergunta. O que devo fazer quando eu descubro que meu pastor está ensinando um erro? Bem, Daria, essa é uma boa pergunta e uma situação que cada vez mais crentes estão encontrando. E continuarão a ver quanto mais perto nos aproximamos do fim.
Primeiro, acho que é muito bom quando os cristãos conhecem suas Bíblias de uma forma pessoal, pois todos deveriam. Paulo elogiou os crentes de Bereia porque eles não apenas aceitaram sua palavra do que eles julgaram ser verdade. Eles estudaram as Escrituras para ver se o que ele estava dizendo era verdade. Eu sempre gostei de como Lucas se expressou. Ele disse que os crentes em Bereia eram, abre aspas, mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os crentes devem estar cientes do que estão sendo ensinados. Não aceite simplesmente tudo o que lhe é dito apenas porque vem de alguma autoridade respeitada. Nós nunca devemos aceitar a palavra de ninguém sobre o que é a verdade. Nós devemos ir a Iá de uma forma pessoal e humilde e pedirmos para que ele seja nosso professor. Aqui está o problema. Toda religião e todas as denominações dentro do cristianismo estão de alguma forma ligadas a alguma forma de erro, assim como também todas têm alguma verdade. Iá garantiu que ele alcançaria os corações dos sinceros por meio das verdades que essas denominações possuem. No entanto, cada denominação e religião também contém erros. Eu acredito que a maioria dos pastores vão para o ministério porque eles, em algum momento, se sentem chamados para isso. Certamente, o espírito de Iá atrai os corações de todos. Mas a vida continua. Você sabe como é. Você termina a universidade, você se casa. Mas alguns anos se passam e agora você tem uma família para sustentar. Poucas pessoas nessa posição estão dispostas a seguir abertamente a verdade, se isso coloca em risco a sua capacidade de sustentar sua família. Este é um perigo real para os ministros, sacerdotes, rabinos ou qualquer um que você conheça. Eles recebem salários de organizações que ensinam erros, e este processo só continuará caso este vínculo existente entre as organizações e seus ministros decidam continuar apoiando publicamente ou não as doutrinas de quem eles representam. Então, o que você está dizendo é que isso cria um conflito de interesses por parte dos ministros. Isso absolutamente cria um conflito de interesses entre as duas partes. E é por isso que as Escrituras relatam de uma forma bem direta que todas as igrejas são caídas e de que devem ser abandonadas. O que você diria para alguém que acredita que sua organização está isenta de qualquer erro? Que eles podem acreditar em tudo o que eles quiserem, mas isso não é verdade. Vamos dar uma olhada no que as Escrituras dizem. Leia, Chris, por favor, Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Esta é uma tradução bastante comum e um tanto enganosa. A Bíblia de Genebra, preferida pelos reformadores protestantes, traduz esse verso de uma forma um pouco diferente. Em vez de dizer, retirai-vos dela, povo meu, diz, sai. Realmente é uma grande diferença. Uma delas é um convite: retirai-vos e junte-se a mim na minha organização. A outra é um comando: saia. A palavra retirar deixa a impressão de que algumas igrejas estão isentas. E claro, todos nós gostamos de pensar que nossa igreja é a única que não está incluída nesta ordem. Mas a verdade é que nenhuma igreja ou religião organizada está isenta. Todas as igrejas abraçaram algum erro ou se recusaram a aceitar uma verdade mais avançada. Como os laodiceanos, nós gostamos de pensar que estamos isentos, mas Apocalipse 18 não estabelece nenhuma exceção e todos devem sair de Babilônia e ficar longe desses sistemas. O povo de Iá não participa de acordos, muito menos se relaciona com organizações que ensinam erros ou rejeitaram uma nova luz. E isto é o que envolve esses sistemas. Porém, eu gostaria de acrescentar que devemos sempre tratar os outros com gentileza e respeito. Nós não vamos ganhar nenhum coração se quisermos apresentar novas verdades por meio de acusações e falta de respeito. Precisamos dar a todos um tempo de maturação para aceitar o que está sendo exposto, inclusive pastores. Todos têm o direito de estar errado e aprender com seus erros. E quando partilhamos novas verdades, devemos fazê-lo de uma forma amigável. Sim, e quando erramos, devemos sempre errar pelo lado da misericórdia. Não permaneça onde o erro é ensinado, mas não saia sem primeiro compartilhar a verdade. Apenas esteja ciente de que a maioria das pessoas não aceitará mudar de uma forma fácil.
e, em contrapartida, elas ficarão com raiva de você. Mas nunca subestime as suas ações, pois suas palavras podem estar plantando uma semente que no futuro produzirá frutos. Bem, isso era todo o tempo que tínhamos para hoje. Nós amamos ouvir nossos ouvintes. Então, se você tiver dúvidas, gostaríamos de ouvir a sua opinião. Acesse nosso site em www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Talvez não possamos abordar tudo no ar, mas procuraremos abordá-las em nosso site. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Se você ganhasse uma máquina do tempo que tivesse o poder de te teletransportar tanto para o futuro como para o passado, qual você escolheria? E note, você poderá fazer apenas uma opção. Se você escolhesse o futuro, teria que ser um tempo antes do retorno do Salvador. Então, dadas essas duas opções, um futuro desconhecido ou qualquer outro tempo no passado, qual você escolheria? Bem, eu vou chutar que a maioria de vocês escolheria voltar ao passado. A maioria das pessoas escolheriam esta opção e a razão é simples. Nós já sabemos o que aconteceu no passado. Está escrito nos livros de história, mas e o futuro? Isso é algo completamente obscuro. A maioria das pessoas prefere viajar no tempo para um passado que elas conhecem, pelo menos um pouco, e não a incerteza de um futuro do qual nada sabem. Yahweh compreende esse medo. Além disso, ele está ciente dos perigos que o desconhecimento do futuro traz. A resposta de Yah? O dom de profecia. E acredite em mim, é um presente. O Dr. George Sweeting era pastor evangelista e ex-presidente do Instituto Bíblico Moody. Ele, uma vez, estimou que mais de 1/4 das Escrituras é composto de profecias. Tanto o Antigo como o Novo Testamento estão cheios de promessas que falam sobre o retorno de Yahushua. Constam mais de 1.800 referências no Antigo Testamento, enquanto 17 livros do Antigo Testamento enfocam a vinda do Salvador. Dos 260 capítulos que compõem o Novo Testamento, existem mais de 300 referências ao seu retorno. Essa média é de 1 em cada 30 versos. De fato, 23 dos 27 livros do Novo Testamento se referem ao retorno do Salvador. Você não precisa temer o futuro. Yahweh tem tudo sob controle. Além disso, ele revelou os fatos mais importantes que precisamos saber sobre o futuro, para que nenhum de nós precise ser surpreendido. Amós capítulo 3, verso 7 promete: certamente Yahweh Adonai não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você não precisa temer o futuro. Yah prometeu que não fará nada sem primeiro revelar o que está oculto aos seus profetas. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu sei que estamos chegando perto do fim do nosso programa, mas ao encerrarmos eu gostaria de acrescentar mais um pensamento. Toda vez que alguém começa a falar sobre a importância da obediência, outra pessoa invariavelmente começa a discutir e acusar de legalismo. Eu também notei isso. Estranhamente, no entanto, quando o amor é sua motivação para obedecer, você nem perceberá que está fazendo as obras da lei. Você não precisa manter um cartão para controlar seus pontos, esperando algo em troca dos serviços prestados. Ou seja, você obedece porque ama, e é simples assim. E Yahushua contou uma parábola ilustrando essa questão. Ela é encontrada em Mateus 25, versos de 31 a 40, Chris. Deixa-me encontrar. Aqui está. Diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer?
Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqueles que obedeceram apenas porque queriam seguir seus próprios caminhos para alcançar o reino de Yah e o fizeram só por interesse. É como se eles estivessem dizendo: ei, Senhor, não fizemos isso e aquilo outro? E a resposta dele será: eu nunca te conheci. Mas aqueles que obedecem por amor não estão pensando em nenhum tipo de recompensa e eles só querem mostrar seu amor ao Criador porque eles o amam. Então, deixe-me te perguntar uma coisa. Eu creio que estou falando no lugar de muitos de nós quando digo que, no mundo de hoje, é fácil ficar tão envolvido com o estresse da vida diária que podemos nos sentirmos distante. Não queremos que o pai fique em segundo plano, mas, na realidade, isto pode estar ocorrendo. Qualquer conselho que venha do pai, procure acatá-lo e ame o nosso Criador com todo o seu coração, mente e alma. O que podemos fazer? Em primeiro lugar, não desista. O próprio fato de você estar se sentindo vazio, uma vez que o Espírito Santo está trabalhando com você e te incomodando, aceite isto como um convite para que você se aproxime dele. Se você acha que está emocionalmente distante e não ama Yah do jeito que você gostaria, não se preocupe, pois esta situação pode ser mudada. Primeiro, de boa vontade, decida meditar em todas as bênçãos em sua vida e as muitas maneiras pelas quais Yah tem demonstrado seu amor por você. Quem sabe há momentos em sua vida em que você sofreu um livramento. Você consegue se lembrar de ocasiões em que você foi favorecido sem merecer? Crie o hábito de pensar sobre essas coisas e os mantenha vívidos em sua memória, pois é isso que inspira a nossa fé. Falo isso porque isto é uma realidade em minha vida. As bênçãos do passado me dão a confiança para confiar em Yah por meio dos nossos problemas atuais. Todos nós podemos ter o hábito de viver uma vida toda em atitude de gratidão. Como Paulo disse, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Esses três princípios andam juntos, não é mesmo? Sim, é verdade. Diga-lhe obrigado pela vida, pela saúde, pelo amor, pelos amigos e pelo trabalho. Agradeça qualquer coisa que te traga alegria. É a cura perfeita para a solidão, como também para a depressão. Esta é uma lição muito valiosa. Estamos enfrentando alguns momentos realmente assustadores e tempos um tanto difíceis. Satanás vai tentar dar o seu melhor para nos fazer perder a confiança em Yah. Ele tem tentações personalizadas para as áreas de maior fraqueza de cada indivíduo. Ele tem ações planejadas e sob medida que, se não fosse pela percepção espiritual oferecida pelo Espírito Santo, todos nós seríamos enganados. Precisamos saber como permanecer fiéis nos dias em que à frente estão e não permitir que nossa fé vacile, mesmo quando confrontados com a morte. Precisamos da coragem dos mártires para passarmos pelos tempos futuros. Mas iremos precisar de uma fé semelhante à de Yahushua quando ele estava no Getsemane. Uma fé que ora com confiança e que com esta mesma confiança espera no amor de Deus, independentemente do que o futuro nos reserva. E o caminho para desenvolver essa mesma fé é criar o hábito de ser grato por tudo. Comece a perceber as pequenas coisas e agradeça ao Pai. E quando você estiver dormindo ou enquanto você estiver indo para o trabalho, aproveite este tempo para contemplar todas as formas que você pode perceber a presença de Yah em sua vida. Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são de lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Todo presente bom e perfeito provém dele. É tão fácil esquecer isso, mas à medida que admitimos e reconhecemos essa dádiva, nossa gratidão e nosso amor aumentará.
E como nós o amamos, vamos confiar nele. Então não importa se estamos diante da perda de um emprego por optarmos em guardar o sábado, ou se estamos enfrentando fome pelo fato de não podermos comprar e vender, ou até mesmo estarmos diante da morte por recusar a marca da besta. Em última análise, estaremos em paz porque confiamos no Pai, e isto nos dará certeza de que estamos fazendo o nosso melhor. Essa é a garantia de que todos precisamos nos próximos dias. Obediência, gratidão, confiança, fé e amor são os resultados naturais de um coração que sabe que é amado. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahweh te ama, e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.